Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast. Geralmente um resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade, mas hoje com mais um episódio de entrevista, dessa vez diretamente da COP30. A gente está falando do Amazon Climate Hub, um espaço organizado pelo Instituto Araiara durante a COP30 aqui em Belém. Eu sou a Graziela Brum, fundadora da Compacto, uma consultoria de comunicação com foco em sustentabilidade e impacto positivo, e eu tô aqui para conversar e conhecer mais da trajetória da Lígia Antero. A Lígia é gerente de crescimento e inovação socioambiental do Sistema B, recentemente, inclusive, né? Lígia, bem-vinda. Obrigada. Como é que Belém tá te tratando? Olha, Belém é uma história recente também, não tão recente assim, de muito amor e de muita reconexão. Eu vim pela primeira vez em Belém em junho de 2024 e foi quando eu vi que eu já estava aqui, sabe? De alguma forma eu já estava aqui, de alguma forma a minha história já estava aqui. Não à toa, né? Porque a minha bisa e a minha avó são de Belém do Pará e eu nunca tinha tido, talvez, a oportunidade de me reconectar com essa terra, né? Então, o trabalho acabou me trazendo para cá de novo e fiquei na casa de uma tia que eu tenho aqui, que, enfim, a mãe dela cuidou da minha avó quando ela era pequenininha. Então, voltar para cá, né? Ter esse resgate de história, ainda ter todo esse propósito envolvido, né, com uma relação profissional, com uma relação de ativismo, né, e todo esse contexto histórico que a gente vive hoje no país e no mundo, né, é a COP da verdade, né, como a gente está falando. Então, Belém tem me tratado da melhor forma possível e ainda alinhado ao que eu já venho fazendo enquanto carreira e desafio. Maravilha. A gente vai falar de trabalho, mas eu quero aproveitar um gancho que você falou, né, que ficou na casa de uma tia. Foi isso? Eu tava conversando com uma motorista esses dias, enfim, uma moradora, né? E aí a gente tava conversando sobre o Círio de Nazaré, que vem muita gente, né? E aí eu falei, como que funciona, né? Hospedagem. Então ela falou, a hospedagem é a casa do parente, né? Eu até tava compartilhando com ela que a família do meu pai é do interior e não existe isso de ficar em hotel, não tem. É a casa do parente, assim. Então, enfim, muito legal ouvir esse parênteses da tua história, né? Mas aí, já que você falou de trabalho, a gente vai não falar só de trabalho hoje, mas começar falando um pouco de trabalho também. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, como chegou nessa atuação de impacto positivo, como que foi o início, etc., para as pessoas te conhecerem melhor. Ótimo. Parece que foi uma vida atrás, mas minha primeira formação foi em moda. Olha. Então, assim, até chegar ao impacto socioambiental foi realmente um longo caminho, assim. A moda, ela veio como uma coisa que desde pequena eu sempre gostei de me expressar. Eu fazia desfiles no Natal, assim, eu botava a roupa da minha mãe, da minha tia, da minha avó, e fazia isso, era a atração do Natal. Então sempre foi uma forma de me expressar, né? A moda pra mim é uma forma de expressão. Então, mas logo eu entendi que não era bem isso que eu queria fazer enquanto profissão, enquanto carreira. É mais algo que caminha comigo onde quer que eu esteja. Eu também entendo a moda como um ativismo, uma forma de ativismo também. E aí depois que eu vi que não era mais isso que eu queria, eu fui já indo pra parte de comunicação, porque é isso, né? A moda, ela entra como uma comunicação visual, mas eu queria me comunicar de uma forma que fosse mais assertiva no sentido das coisas que eu vivia. Sabe? A moda, ela pode ter um lugar de resistência, mas eu ainda precisava que minha voz chegasse em outros espaços. Então, eu entendi que comunicação e marketing fazia muito sentido para aquele momento e eu comecei a entender as possibilidades, né, de atuar com uma comunicação de impacto. Porque desde cedo, né, talvez desde os meus 16 anos, eu sempre fui voluntária em ONGs. Então, no Rio de Janeiro, eu fui voluntária no Projeto Ruas. Hoje eu faço parte de uma ONG também que atua também com pessoas em situação de rua. E aí com foco em empregabilidade, né? Emissão de documentação, reintegração, né? Com a sociedade. Então, essa parte, né? De impacto social, impacto ambiental, embora o ambiental tenha vindo bem depois, mas sempre esteve ali, fez parte da minha jornada, mas não como profissão. Como profissão foi uma evolução que foi acontecendo. E aí quando veio comunicação, eu comecei a me conectar com esse ecossistema de impacto quando eu trabalhei dentro de um coworking, que inclusive a comunidade
B se reunia dentro desse coworking, mas eu só olha. fui me conectar bem depois. Sim. E aí, dentro desse coworking, eu já participei de um coletivo de negritude dentro desse coworking. Que Então, legal. já começou por aí eu entendi que o caminho era coletivo, sempre foi, mas aí eu entendi que isso era um eixo mesmo de atuação, de formação de comunidades, algo que era o meu destino, assim, sem eu perceber, eu já estava fazendo o que eu tô exercendo hoje, mas de uma forma mais ali paralela, né, a comunicação seguia nesse eixo. E aí, quando, já adiantando, né, hoje no Sistema B, né, eu entrei no Sistema B em 2021, em comunicação, né, atuando no time de comunicação, mas dentro do Sistema B eu fiz essa transição de carreira. ISG, comunidades e agora Entendi. com inovação e crescimento socioambiental. Entendi. Então, a entrada no mundo de impacto foi pela comunicação, que era o que você já estava fazendo, e aí depois foi com os dois pés, assim, Exatamente. né, pra essa área mais ESG, digamos. Muito legal, adorei. E tem uma pergunta que eu faço, assim, para as pessoas. Eu acho que você já respondeu, de certa forma, mas é legal também colocar em palavras, porque nem sempre é um ou dois, né? Nem sempre é uma coisa ou outra. E a pergunta é, você acha que essa transição, né, para essa atuação de impacto, você buscou ela ou ela te encontrou, sabe? É muito isso, assim, eu não sei onde teve essa linha de divisão ou se ela já existiu em algum momento. Porque se eu for pensar, até mesmo no meu segundo grau, quando eu participava ali de movimentos estudantis, eu sempre tinha esse olhar pro social, sempre tinha esse olhar pro ambiental, mas sem entender que isso era uma profissão, sem entender que isso era um caminho pra mim. Porque naquela época, na verdade, eu não via pessoas parecidas comigo exercendo esse tipo de profissão. E eu já olhava e falava, tá, isso é legal, fez sentido, mas talvez não seja pra mim, porque não era o caminho que eu tava construindo e eu não tinha uma rede que me fomentasse pra que eu fosse pra esse caminho. Era sempre as coisas mais tradicionais, né? Ali o marketing, a administração, eu fiz técnica de administração também. Então eu fui indo pra essa linha muito empresarial, mas sem olhar pro empresarial com impacto. Então, acho que quando eu olho pra esse caminho, né, o que escolher, eu acho que foi uma coisa muito fluida, sabe? Foi uma confluência de coisas que aconteceram que me trouxeram até aqui. Adorei, adorei. E tem algum momento, algum projeto ao longo, né, dessa trajetória sua que foi mais impactante, que te marcou mais, foi mais transformador para você? Eu acho que eu vou pegar esse gancho no que eu falei nesse coworking, nesse primeiro coletivo que aconteceu dentro do coworking, né? Que eu fui uma das cofundadoras. Se chamava Coletivo Onjó. E aí, Onjó significa casa, né? Tem esse olhar para casa, em dialeto africano. Eu vou resgatar o nome porque eu não gosto de falar África como esse lugar, né? Continental, e sim, vou especificar. Mas casa porque coworking, pra muita gente, é casa, né? As pessoas passam mais tempo dentro de coworking do que na própria casa, no local de trabalho. E ali a gente entendeu que era a casa das ideias e das inovações de pessoas negras dentro daquele coworking. E aí foi o primeiro lugar que eu vi que essa coletividade era algo que me impulsionava muito a eu continuar fazendo o que eu queria fazer. E aí, já vindo para o Sistema B, né, como eu comentei, comecei em comunicação, mas mesmo dentro de comunicação, senti uma vontade muito forte de formar um coletivo de mulheres negras dentro do Sistema B, porque a gente via que existiam essas mulheres, a gente tem 2 coletivos, inclusive, voltados para justiça, equidade, diversidade e inclusão. Um é o Mulheres B, que é para todas as mulheres são bem-vindas, e o Pretas B ainda não existia, mas também eu não via uma participação grande de mulheres negras no Mulheres B. Eu falei, vamos juntar essas mulheres, vamos entender quais são as necessidades, quais são os desafios, inclusive, e aí quando a gente formou o Pretas B, foi onde as coisas, assim, floresceram, sabe? Onde eu vi, assim, que tinha um potencial muito grande, inclusive da gente implementar políticas, né, afirmativas dentro do Sistema B, voltadas para a equidade racial. A gente começou a ser signatário do Pacto pela Equidade Racial. Enfim, a gente começou a mobilizar muitas coisas, lançou um manifesto de justiça social que tinha isso como eixo também, a equidade racial e fomento disso dentro das empresas. Então, esse foi um dos primeiros projetos, apesar de ter nascido de uma forma muito empírica, né, de uma forma ali muito... Vamos reunir meio que sem objetivo, mas só pra gente se aquilombar, pra gente ter esse espaço. E aí, foi onde a gente entendeu que
impulsionou muitas outras coisas também ali dentro. E aí a gente começou a trazer mais esse discurso também de justiça climática, pensando nesse eixo de racismo ambiental, de como que o discurso do clima, ele não está separado do discurso social. E isso é o que a gente viu que nessa COP, é uma das primeiras COPs que eu vejo que isso tá dito em todos os lugares, em todos os ambientes, não tá só ali no pessoal do ativismo, tá no governo, tá na fala do presidente, tá na fala da CEO da COP, tá na fala de todo mundo. Então, é isso, é onde me traz, assim, pra esse lugar de estar no lugar certo e na hora certa, sabe? Perfeito, nossa, adorei te ouvir. Me lembrou uma fala que eu ouvi ontem, em um painel da COP30, que estava se falando sobre o ISA, o Instituto Socioambiental, e eles têm uma assinatura que é socioambiental se escreve junto. Olha que bonito. Exatamente. E quando eu escrevo meu cargo, eu boto crescimento e inovação socioambiental, eu boto junto também, assim. É simbólico. É simbólico, exatamente. Adorei. E assim, quando a gente pensa no contrário, né, nessa trajetória, seja no impacto ou antes também, vida profissional, teve algo que foi o contrário, que deu errado, que não saiu como esperado, assim, em algum momento? Muita coisa. Sempre, né? Sempre, muita coisa. Porque é isso, assim, quando a gente tá num ambiente, e aí eu preciso trazer esse disclaimer, né? O meu olhar, ele sempre vai ser racializado, mas eu também entendo a importância do papel dos aliados. E aí, quando a gente começa a estar muito imerso em movimentos, em lugares onde a gente fala só de dor, né? Porque é isso, é o que a gente vive, não tem como a gente não falar só de dor, a gente esquece que a gente pode ampliar esse debate e colocar a responsabilidade, convidar para a responsabilidade também pessoas que não pensam sobre isso, porque não é o que interfere na vida delas. Então, talvez eu tivesse, se eu pudesse ter feito alguma coisa diferente, foi ter trazido mais aliados, né? Pessoas, inclusive que passaram pela minha trajetória profissional, mas eu não chegava necessariamente elas como aliadas, porque elas não tinham essa mesma forma de ver. Mas aí, óbvio, a maturidade, ela vai fazendo a gente entender que existem formas da gente trazer as pessoas pra perto, né? Tem pessoas que realmente não vale a pena, porque não vão colaborar, enfim, são realmente as pessoas que não estão evoluídas o suficiente pra estarem com a gente no jogo. Mas eu acho que é isso, essas relações, né? Eu acho que tudo é sobre relações, sobre alianças, e talvez tenha dado errado em algum momento quando eu não entendi como que eu faria as alianças certas, como falar a linguagem do mercado também é uma coisa que, tipo, demora muito tempo até você entender como que você entra em certos espaços, e não é só entrar nesses espaços e ficar ali sozinha. É entrar e trazer pessoas também que não tiveram acesso a esses espaços. Então, até entender isso foi um pouquinho sofrido, mas depois que isso desenvolveu mais, eu não me sinto mais tão sozinha nesses espaços. Então, é muito melhor. Nossa, muito bom. Tem uma coisa que é o trabalho em si, e depois que a gente aprende a fazer o trabalho em si, o trabalho fica muito fácil. Só que o trabalho não é só isso, né? Ele é relacionamentos, ele é comportamento, a forma como a gente se coloca. E tem uma coisa do ambiente corporativo que não é simples e trivial, né? Tem que ser aprendido. Exato, não é fácil. Alguém tem que se puxar pela mão, sabe? E apresentar e abrir esses caminhos mesmo. É sobre isso. É sobre abrir os caminhos. E aí, né, quando a gente fala de comunidade, a comunidade do Sistema B é um ótimo exemplo disso, né? Porque eu tô falando aqui num lugar ainda de pessoa física, né? Eu tô falando sobre a minha história, sobre a minha jornada, mas entrando para esse lugar mais das empresas, né, da rede que a gente faz parte, a gente vê esses exemplos todo dia. A gente tem empresas de diversos tamanhos, desde empresas pequenas, de consultoria, até empresas gigantes, multinacionais como a Natura. E a gente vê que quando elas se dão as mãos e fazem coisas juntos, a gente tem inúmeros cases, assim, de sucesso de empresas que, até empresas que estão no mesmo segmento, não se olham como concorrentes. Elas realmente entendem que elas têm os mesmos desafios, e aí, quando a gente tá num momento desse de COP falando de clima, todo mundo tem o mesmo desafio de descarbonização, principalmente quando a gente fala de Escopo 3, é a descarbonização da cadeia. Então, quando a gente começa a olhar e entender que a gente todo mundo precisa de todo mundo para poder avançar, é onde a coisa acontece, é onde a gente consegue mover ponteiros. Boa, adorei. Bom, para finalizar esse capítulo de trabalho e depois a gente falar um pouco de vida,
Você já foi dando várias dicas ao longo da sua fala, mas tem alguma dica, assim, para quem quer trabalhar nessa área, começar uma carreira em impacto positivo, sustentabilidade, ESG, etc? Olha, eu acho que acredito, inclusive, que o primeiro lugar é você ter as suas pessoas de referência, você encontrar pessoas que fazem o que você um dia, ter o seu roadmap de carreira, né? Essas são as pessoas que estão no setor que eu gostaria de estar e gostaria de me relacionar. E até essas pessoas, começar a ouvir mais sobre o que elas têm a falar, a estar em eventos onde elas estão e se conectar com essas pessoas. E, eventualmente, você ter um mentor, você ter uma pessoa que possa também, inclusive, te pegar pela mão e fazer esse movimento, né? Que eu comentei que antes de eu entender que isso era possível, eu fiz muita coisa sozinha. Então, entender que tem pessoas que você pode acompanhar, que você pode fazer perguntas, enfim. Muitas coisas podem ser feitas nessa coletividade também. Então, acho que o primeiro caminho é esse. É você elencar ali 2, 3 pessoas que são sua inspiração de carreira, né? Que são ali seus targets de carreira, por exemplo. E fazendo uma rede, talvez, em volta delas, entendendo, né? Onde que elas atuam, como é que foi o começo. E também formações, né? Eu acho que é muito importante formações. Inclusive, muitas coisas mudaram pra mim depois de ter feito 2 formações bem importantes. A primeira foi o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras e Indígenas, do IDBR. Eu fiz essa formação em 2023, se eu não me engano. E depois a formação do Clima de Mudança, que é uma formação para jovens climáticos. Jovens, não só jovens, mas voltados para a juventude do clima. E a outra foi a Youth Climate Leaders, que aí também foi uma formação online, assim, que foi super enriquecedora, assim, foi onde eu consegui me conectar muito mais com pessoas do clima, né, que trabalham com essa agenda de adaptação, né, de mitigação. Muito bom, foi onde eu me conectei um pouco mais com o governo também. Aí eu já tô primeiro, segundo e terceiro setor, né, já transito entre todos, assim, mas foi graças a essas formações. Então, sempre que uma pessoa que tá ali, tá começando ou quer se desenvolver, eu acho que olhar para essas formações e ver qual a formação que faz mais sentido para você, se afiliar a algum programa internacional. Hoje eu tô na rede da T-Change Climate também, então é importante ter essas referências, assim. Ótimo, ótimo. A gente vai criando alianças e relações, né? E isso vai nos fortalecendo, assim, até dando mais repertório, né? No dia a dia, são coisas assim. Isso é essencial. Agora, indo para um pouco de vida, rotina, dia a dia, porque, assim, até trazendo, né, um pouco de contexto, muitas das pessoas que escutam, né, os impactados, assim, os ouvintes do podcast, eles não são, às vezes, pessoas que super trabalham com sustentabilidade, mas tem uma coisa ali, um interesse de, o que eu posso fazer, né? O que eu certo, por onde eu começo e tal. Então, é legal também essa... É uma forma também de amplificar esse tema, digamos assim, né? E aí, eu queria saber como que é a sua relação com um estilo de vida mais sustentável no nível pessoal, assim. E aí, enfim, agora deixando o escritório do escritório de lado, né? Sim. Mas quando a gente fala de vida sustentável, a gente está falando de ambiental, mas a gente também está falando sempre de social. E às vezes as pessoas não associam uma roça ou outra. Com certeza. Eu acho que, assim, tem alguns exemplos muito interessantes. Inclusive, eu gosto muito de trazer um case, que é o case da minha avó. Assim, uma coisa que parece meio trivial, mas no fim não é. Eu nasci num bairro chamado Madureira, né, lá no Rio de Janeiro, que é numa zona suburbana do Rio de Janeiro, numa vila. E aí a gente tinha muito essa questão, assim, mas naquela época a gente usava muito potinho de vidro pra tudo, assim. Um molho de tomate vinha no pote de vidro, sei lá, ervilha, tudo. Hoje vem mais matado. O que era o copinho do requeijão também. Isso, o copinho do requeijão. Exatamente. Hoje tá tudo no plástico, né, mas ainda era muito vidro. E aí eu olhava pra aquilo, e aí a gente... Quando é criança, né, a gente visualiza as coisas e a gente não vê pela perspectiva da sustentabilidade, né? A gente só tá vendo ali a avó reutilizando o copinho e às vezes nem acha aquilo legal, né? Fala, podia ser uma outra louça e tal. Mas hoje eu vejo isso como economia circular, sabe? É uma prática de você reaproveitar coisas que iriam ser descartadas. Ó, vidro é possível ser reciclado, não vira lixo. Mas era um ótimo exemplo de economia circular que, à primeira vista, a gente não olha como uma coisa bonita nem chique, mas
hoje em dia, se você for em qualquer barzinho da Zona Sul do Rio de Janeiro, você é servido num drink com um potinho desse, sabe? Sim. E aí tem todo aquele lifestyle, aquela narrativa criada, mas isso é bem visto hoje, né? Não é visto como uma coisa empobrecida, né? E sim, tem uma narrativa em cima disso. Então, isso é um legado que eu carrego da minha avó, de sempre poder reaproveitar as coisas que você tem em casa. Então, eu fiz até... A gente tem lá em casa eu tenho muita jiboia, né? Então, eu gosto muito de replicar as jiboias. Aí eu boto nesses potinhos de vidro, né? A gente só botar ela dentro da água que ela já cresce já lá. liga super. E aí eu boto várias jiboias dentro de potinho de vidro. Por muito tempo eu tive uma questão com plástico grande. Teve um tempo que eu morei no Cosme Velho. E ali a gente tinha uma questão com lago ali, né? O filtro não vinha com água muito legal, então a gente acabava fazendo o quê? Comprando água mineral. Água mineral. Então aquilo ali me... Sabe, falando, cara, como assim? Eu não quero ficar comprando água. Aí você vê aquelas garrafas acumulando, né? Várias por semana, porque a gente bebe muita água. A gente bebe muita água. Até que em algum momento a gente conseguiu, né, comprar lá o filtro que faz enfim, deixar a água potável, tudo certinho. Mas até... E era sempre uma coisa que ficava ali incomodando, mas a gente não tomava uma atitude em relação àquilo, Sim. sabe? A gente falou, não dá mais, assim, tipo, não é coerente, não é legal, dá... Inclusive, financeiramente, é muito pior do que você, né, ter um filtro e pagar pela manutenção do filtro, e aí resolveu. E hoje é uma coisa que, tipo, não faz mais parte da minha vida, sabe? Tipo, ter qualquer tipo de pet, assim, claro, às vezes você recebe algumas pessoas em casa, você acaba comprando ali, assim, um negócio que vem na garrafa pet, mas isso foi uma coisa também que eu fiquei, assim, pensando, né? Um exemplo, tô me desviando um pouco do assunto, mas... Não, vai lá, vamos falar livremente. Uma coisa que eu reparei por exemplo, a Coca-Cola. Não é muito o objetivo aqui a gente falar de uma marca, mas é porque é um exemplo muito tangível. Claro. Ela tem garrafas retornáveis em algumas regiões do país. Mas ela não tem nos grandes centros urbanos. Nos grandes centros urbanos, ela só usa o plástico. Então, isso é uma coisa que eu também fico me perguntando, assim, né? Qual é o nosso papel também, enquanto sociedade civil, consumidores, de também ir atrás dessas empresas e falar, tá, por que você pratica essa circularidade das suas embalagens em certas regiões do Brasil? E eu percebo que são regiões mais periféricas que eles usam esse sistema, porque aí o refrigerante fica mais barato, né? E aí eles conseguem, né, vender mais, porque tá mais barato. E as pessoas fazem a circularidade da embalagem. E nos lugares mais centrais isso não acontece. Porque as pessoas talvez não vão deixar de comprar por conta do preço, né? Então, é uma coisa que eu fico assim também, sabe? Tipo, hoje eu não vou... Eu escolho não comprar refrigerante porque eu não tomo tanto. Até pela plástico, até pela saúde também. Mas isso poderia ser uma coisa, assim, que facilitaria muito o nosso poder de escolha enquanto consumidor, sabe? Seria algo que a gente não precisaria ter um debate tão grande sobre isso se começasse nas empresas. Então, como eu tô do lado das empresas, é muito bom poder ter esse lugar de influenciar as narrativas das empresas também. E das empresas B, a gente já passou muito desse assunto, né? Plástico já é um tema vencido, né? A gente já tem muitas outras soluções, mas existem outros desafios também que a gente segue ali na discussão. Claro, boa. E tem algo... Bom, você adorei a história da sua avó, amei. Lá em casa era assim também. Inclusive, a minha avó. Mas tem alguma coisa, assim, que você... Algum hábito que você tem muito orgulho de praticar no dia a dia? Algum comportamento, assim, que... isso aqui eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma por fazer, sabe? Tem... Não é nem que eu me sinta muito orgulhosa de fazer. Eu acho que na verdade, é o mínimo que eu faço. mas é algo que vale a pena a gente replicar, né? Voltando a falar de moda, eu tentei por muito tempo fazer o armário cápsula, né? Que é o armário cápsula, tem as peças que você consegue, tipo, uma peça você consegue fazer, sei lá, em 36 looks. Tem um múltiplo que você faz disso. Hoje não mais, mas assim, eu reduzi bastante a compra de roupas. Então, sempre que eu vejo a necessidade de comprar alguma roupa, eu sempre tiro outra do armário. Então, seja por doação, ou seja
fazer um bazar junto com alguma amiga minha. Então, isso é uma coisa que, assim, por mais que eu acho que seja o mínimo, né, que a gente está fazendo de diminuir o nosso consumo, né, e trazer circularidade para as nossas roupas, é algo que se a gente desse escala para isso, todas as pessoas pensassem isso, Claro. e comprassem em brechó também, eu acho que isso também é uma coisa que ainda vejo muita gente com preconceito em comprar em brechó. Então, tipo, eu estudei no Senai C-Ticket, tinha um brechó todo empoeirado lá, mas eu adorava. Achavam umas calças jeans maravilhosas lá dos anos 90. Então, eu acho que olhar para esse lugar na moda, nesse lugar da economia circular também, é uma grande ajuda que a gente faz pro planeta. Claro, você tá falando que é o mínimo que eu faço, mas eu acho que em um mundo... É porque a gente trabalha com isso, às vezes a gente fica dentro de uma bolha cor-de-rosa, né? Mas em um mundo de Shopee, de Shein, de Bobo, de um top custando, sei lá, $1, $3, e tendências no TikTok por toda semana diferentes, e aí, agora eu me visto assim, agora eu me visto assado, pessoas comprando roupa só pra fazer um vídeo, uma foto. Eu acho que é importante, sim, falar sobre isso, assim. Eu entendo quando você fala, eu tô fazendo o mínimo, mas eu acho que não é algo, assim, visível pra todo mundo, sabe? Esse ponto de vista, assim. Então, Que bom, que bom. importante. Siga compartilhando essa visão também. E não compra na Shein também. Pô, não compra. Essas faz não. É melhor, né? Tem algum hábito que você pratica no dia a dia, assim, que sabe que não é o ideal? E aqui... Eu sempre falo, eu acho que eu já falei mais de uma vez no podcast, que pra mim é a história de comer carne vermelha, assim. Essa aí não vai ser nessa vida que eu vou conseguir. Olha, E eu falo isso porque ninguém é 100% sustentável. A gente tá numa jornada, né? Então, assim, é bom também a gente se humanizar nesse sentido. tudo que a gente faz tem um impacto, assim. E principalmente quando a gente traz o contexto de raça, classe e gênero. Aí, a sustentabilidade, quando a gente coloca esses três filtros, ela não é uma coisa óbvia. E ela tem outras lentes. Mas vamos lá. Respondendo a sua pergunta diretamente, acho que é algo que ainda é um motivo de não orgulho e que é algo que eu consigo fazer uma mudança em relação a transporte. A transporte e mobilidade. Esse ano foi um ano que eu viajei muito de avião. Fiz muitas viagens. E sempre que eu fico olhando pra isso, por mais que, né, a gente esteja implementando, né, políticas de compensação e tudo mais, olhando pro meu dia a dia, olhando pra o que eu faço, né, mesmo na minha cidade, eu olho, por que que eu não me organizo pra pegar transporte público? E aí, falando, né, de modal terrestre, ao invés de pegar um Uber. Por que que eu não vou de metrô ao invés de pegar o Uber? Então, tipo, eu acho que são mudanças também, porque isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Porque, óbvio, a gente tá numa discussão de redução de combustíveis fósseis, e aí, como a gente tem o nosso impacto individual, a gente tem a nossa conta, né? A gente tem a nossa pegada de carbono também. Isso é uma coisa que eu fico pensando. Pequenas mudanças nesse sentido, elas também fazem a diferença, né? Então, sim, é algo que, assim, esse não é o mínimo que eu estou fazendo, nem não estou conseguindo ainda me organizar para isso, mas é algo que, com certeza, eu gostaria de mudar, assim, na minha rotina. Claro. Reduzir as minhas emissões pessoais, assim, sabe? Todo mundo vai ter um ponto que vai pegar mais, até pessoalmente, assim, né? Um assunto que, enfim, é mais relevante para uma pessoa ou para outra. Mas uma coisa que é importante de a gente falar também, e aí não é desestimulando as atitudes individuais, claro que elas são importantes, né? Se a gente pode, se a gente quer, vamos fazer. Sim. Mas, esse exemplo do transporte, né? Se, por exemplo, aí, aqui a gente tá falando de Rio de Janeiro, né? Se, por exemplo, o metrô fosse com uma extensão maior, uma cobertura maior na cidade, né? O transporte público fosse melhor, Exatamente. ajudaria a vida, né? Então, tem uma coisa de políticas públicas também, a forma como a sociedade funciona, né? Exatamente. E aí é onde a gente também, enquanto sociedade civil também, pode pressionar também para isso, para que isso seja possível, para que a gente mesmo ajude o planeta como um todo, mas sem a gente também ter que ficar quebrando cabeça, né? Claro, perfeito. Então eu quero aproveitar que a gente está aqui em Belém, na COP30, e falar um pouco sobre esse assunto também. Muito de um ponto de vista pessoal, assim, como está sendo a sua experiência na COP30? Até aqui, antes da gente começar a gravar oficialmente, né, a gente até tava falando, né?
A minha experiência individual na COP, eu organizei a COP para na primeira semana eu tá muito focada nas minhas atividades, né? Ali enquanto Sistema B, né? Com o meu crachá de Sistema B. E ativando empresas, né? E fazendo conexões com investidores, e enfim, trabalhando mais nesse sentido. E na segunda semana da COP, eu tenho muito mais a intenção de me conectar muito mais com o território, me conectar com organizações que trabalham com justiça climática. Então tem essa expectativa pessoal minha de que eu consiga fazer esses dois momentos, né? O primeiro ato e o segundo ato. Eu já tô sentindo que é uma COP que eu tô conseguindo já vislumbrar coisas concretas, né? E aí, trazendo um pouco do que foi ontem, né? No evento que a gente organizou lá na Casa com Bio, junto com o Bilab, né? Sistema B e Bilab atuando pra gente poder fazer um desenho da Jornada 2030. Então, se a nível de governo, se a nível de ONU, tem essa roadmap sendo de Baku a Belém, né? Sendo implementada, enquanto organização, a gente também tem essa meta, né, de a gente também ter uma construção coletiva de todas as empresas que estão no mundo do Bilab. Então, são mais de 10 mil empresas, então a gente está construindo essa jornada, e ontem a gente fez o que a gente quer implementar, começar a implementar aqui em Belém, para que a gente recomende para o Movimento B, para a próxima COP, né? A gente sabe se vai ser Austrália, né, ou Alemanha, enfim, mas o que a gente quer construir nessa COP para ser implementada na próxima, né, para ser apresentada na próxima, e qual é o nosso roadmap até 2030. Então, a gente fez um grande workshop ontem, assim, teve uma roda de palestras, a gente ouviu pessoas de várias partes do mundo e a gente colocou a mão na massa. Então, eu tô sentindo muito esse sentimento de que a COP da implementação, ela tá em todos os ambientes, porque ninguém tá mais no lugar de, vamos falar o que a gente poderia fazer, é um problema que a gente resolver. Não, já tá todo mundo, tipo, tá, o que a gente vai fazer na prática, sabe? Quais são os nossos goals, o que a gente, de fato, vai implementar e em quanto tempo. Então, eu tô vendo que tá todo mundo muito com esse olhar de projetos, de ter começo, meio e fim, e de ter resultados concretos a serem implementados. Então, acho que a minha experiência na COP tá muito com essa expectativa de que eu consiga sair com coisas muito, muito palpáveis dessa COP. Ótimo, tangíveis, sensíveis. Muito bom. E como que você descreveria o clima de Belém? Para deixar a pergunta mais difícil em uma palavra. Não, pode ter de forma mais extensa e escolher uma palavra, vai. Tá bom. Uma vez que a gente teve ali esse investimento grande no fundo Florestas para Sempre, né? Cara, eu já tive aqui já até FFF, que é um grande trava-língua. Em inglês, principalmente, eu não ouso falar esse inglês porque é um trava-língua. É mesmo. Mas que a gente já começou com a Marina Silva anunciando que tinha 6 bilhões, né, de investimento para esse fundo. Eu senti que o clima estava otimista, principalmente nos 2 primeiros dias de COP. Mas esse clima otimista, ele não pode criar, de repente, uma miopia de que a gente tem coisas que ainda não estão resolvidas, né? Principalmente percebendo que a gente precisa ter uma regulação para os créditos de carbono, que é uma grande questão que a gente tem aqui. É uma grande possibilidade de mercado para o Brasil, mas a gente ainda não tem regulação, a gente ainda não tem competitividade. Então, o clima, ele tá otimista, mas, ao mesmo tempo, eu não quero confundir isso com está tudo resolvido. Ainda muitas coisas precisam ser debatidas e tudo bem, a gente vai ter tempo para isso, mas é um otimismo com atenção. Então, pode ser essa a minha resposta. Tudo otimismo bem. Com atenção. Não é uma palavra, é uma expressão. Isso, Ótimo. E tem algo assim que você viu, encontrou nessa experiência, nesses dias de COP30 e que gostou? Olha, isso eu gostei de ter visto. E o contrário também, essa situação aqui pode ser em diferentes níveis, né? Não precisa ser. O que eu gostei muito foi ver que basicamente o que aconteceu no G20, né, da gente tinha uma agenda oficial do G20 e tinha uma agenda de sociedade civil. Eu vi que aqui na COP isso foi trazido de uma forma muito mais amplificada. A gente tem muito, inclusive o espaço que a gente está hoje é um espaço de sociedade civil, e a gente está vendo isso pela cidade toda, assim, às vezes a gente não tem nem tempo de olhar todas as agendas que estão acontecendo, desde Green Zone, a EN Zone, Free Zone, tem muitas coisas para a gente poder participar. Então, acho que a participação da sociedade civil, né, das ONGs, está muito forte esse ano, assim. Já vem numa crescente, né, nos outros anos, mas ter vindo aqui pro Brasil, ter tido
tido a cúpula dos povos. Então, toda essa mobilização ela foi muito importante e eu tô vendo isso como uma coisa, um golaço, assim, da COP, sabe? A gente ter essa participação. Algo bom que você viu e gostou, né? Só um acréscimo antes de você seguir na resposta. Menina, dá um fomo danado, né? Porque é muita coisa acontecendo. Eu não contei o número, eu não quantifiquei, mas eu acho que são 100 eventos por dia acontecendo, assim, né? Deve ser algo em torno disso, com certeza. E é isso, muito bom, muito bacana, mas os espaços onde as decisões estão acontecendo, a Vera, onde a caneta tá pesada, a gente ainda vê as mesmas pessoas. Então isso, ao mesmo tempo que é uma coisa boa de ter a participação, eu tenho dúvida no quanto que, de fato, as vozes que são as vozes diversas e plurais estão tendo lugar de decisão dentro da COP, dentro desses lugares mais de onde as coisas vão mudar, de onde vai ter influência mesmo. Então, até vejo que tem ali consulta pública, existem vários programas do governo onde as pessoas podem submeter, envie um vídeo do que você gostaria que fosse debatido na sala, não sei o que, da Zona Azul e tal. Mas ainda vendo, assim, né, o retrato desses espaços, ainda, né, a gente não vê uma participação como poderia ser. Mas, ok, a gente vai dando passos de cada vez, melhorou num ponto, mas isso ainda é um pontinho ali de atenção pra gente olhar. Evoluir, né? É uma COP mais inclusiva. As últimas, inclusive, foram em lugares não democráticos, né? Exato. E isso limita muito mais. Então, a gente vê, né, as pessoas falando, enfim, a comparação de ser uma COP mais inclusiva, mas no espaço de negociação, não tanto assim, né? Exatamente. Pois é. E o que você espera dessa conferência? Enfim, pode ser um nível mais, assim, negociação, né? Mais técnico ou um nível pessoal. Você já falou dessa vontade, né? De primeira semana, segunda semana. Sim. Bom, eu espero realmente ter resoluções daquilo, principalmente das coisas que foram propostas em Baku, porque não houve uma articulação para que a gente entendesse o que vem de lá, né? Para que a gente não olhe com esse lugar de que a gente está criando algo novo e sim seja uma continuidade do trabalho que já foi feito, né? Pelas delegações anteriores. Então, justamente ter esse plano, ter esse roteiro, ter concretividade nesse roteiro, até pra gente saber qual é o roadmap e como que isso desce para as cidades, né? Porque quando fica só nessa instância do governo e a gente não entende como desce pro estado, pra cidade, como que esses recursos eles são distribuídos, a gente realmente vai chegar o próximo verão e vai chover, vai alagar e a obra não foi feita e a gente fica sem saber como é que isso realmente desce mesmo para as instâncias mais municipais ali, né? Mais onde a gente participa mesmo. Uma das discussões, assim, que são bem importantes, inclusive, né, que a gente tá nessa primeira semana trazendo para as empresas, é acelerar a transição energética. Então, isso é uma meta governamental, mas falando de empresas também, acelerar a transição energética nas empresas é algo que impacta diretamente a descarbonização. Então, isso é um debate que eu tenho realmente a expectativa de que essa conferência influencia esse debate para dentro das empresas também, não só as empresas sustentáveis que já entendem que isso é um ponto é um ponto comum entre elas, mas empresas que ainda não estão, que ainda não têm essa motivação, sabe? Que ainda não foram obrigadas, então por isso elas não estão pensando sobre isso. Obviamente, ampliar o financiamento climático, né, para a adaptação climática e a descarbonização, porque quando a gente entende que esse recurso chega, mas ele não consegue chegar na base, não consegue chegar na ponta, vai acontecer uma tragédia de novo no Paraná, no Rio Grande do Sul, vai ter uma seca na Amazônia e as organizações da sociedade civil não vão ter acesso a esse recurso, porque a gente não está falando só de mitigação, a gente está falando de adaptação, então isso precisa ser algo que está atuando em conjunto. Eu já falei sobre isso, né, mas ter o roadmap para a gente poder entender a transição, as etapas e prazos, né, de responsabilidade de cada país. Então, a gente tá falando aqui, falei até agora só de Brasil, mas eu acho que cada país precisa ter a sua meta também, porque existem países muito mais emissores, principalmente no norte global, então eles precisam. Não adianta só o Brasil, tá tudo bonitinho aqui, a gente fazendo a nossa parte, e os países maiores emissores, que inclusive nem estão na COP, né, nem enviaram, não preciso dizer nomes. E já sabemos quem é. Já sabemos quem é, nem enviou uma delegação pra COP, então ter alguma forma da gente chegar nessa galera também.
E fico por aqui. Acho que Ótimo. são basicamente as minhas expectativas maiores, assim, de poder chegar no final da COP e falar, tá, já tá endereçado tudo. Estão endereçadas todas essas coisas. Legal, legal. E esse primeiro ponto que você traz, eu acho que foi a descarbonização que você falou, não foi? É, com transição energética. É, justo. Eu até vi que o Sistema B tá divulgando o potencial, né, de descarbonização se as empresas entrassem nessa, né? Enfim, como o setor privado é importante nessa frente, né? E aí, pra gente finalizar, eu queria te pedir, enfim, alguma dica de conteúdo, material ou dica prática mesmo que você tem pra compartilhar com a gente. Legal. A primeira coisa de dica que eu tenho é realmente apoiar quem está na linha de frente. Então, organizações como Clima de Mudança, que faz um trabalho excelente ali a nível local, mas aqui também tem projetos Jandiras, enfim. Não vai dar pra citar todas essas organizações, mas a gente procurando saber sobre quem tá trabalhando nessa linha de frente, né, e apoiando, né, enfim, se engajando com os conteúdos dessas pessoas, pra mim foi onde tudo começou a mudar, sabe? Quando eu vi essa mobilização acontecendo, eu falei, cara, eu não quero ficar parada aqui, eu quero fazer alguma coisa também. Então, você começar de algum lugar, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que eu recomendo super, assim, se afiliar a alguma dessas organizações, sabe? Como eu falei no começo, que foi onde, pra mim, o jogo começou a virar também, quando eu comecei a caminhar com essas pessoas, entender como é que elas se articulam, né? Localmente, globalmente também. E dica de conteúdo, eu queria deixar até um convite, né? É um convite mais específico. O Sistema B lançou o Manifesto COP30, né? Ele foi feito durante um encontro MedBay, que aconteceu aqui em Belém em setembro. E foi uma junção das vozes coletivas de todos os painéis que aconteceram. Gente, o áudio da Lígia deu uma cortadinha aqui. Problemas técnicos. Passíveis de acontecer, especialmente quando a gente está em um grande evento, fora da nossa estrutura de gravação convencional. Mas completando a dica dela, ela tá comentando que vocês encontram o Manifesto COP30 do Sistema B no Instagram. Eu vou deixar o link também no descritivo do episódio. Lígia, queria te agradecer muito a tua presença, especialmente estando aqui em Belém juntas, né, presencialmente, fez papo na COP30, muito especial. E te perguntar onde as pessoas te encontram para acompanhar mais o teu trabalho. Boa! As pessoas podem me encontrar no LinkedIn. Meu LinkedIn é Lígia Antero, Lígia com Y, Antero com TH. As pessoas não vão me encontrar no Instagram, porque desde janeiro eu estou sem Instagram e não tem previsão de retorno. Assim como eu. Assim como você. Então a gente tá aqui nesse movimento, né? Sem Instagram. Nada contra, né? Nada contra. Mas a vida melhora. A vida melhora, a gente consegue, né? Ter mais foco, Ter mais foco, mais tempo para outras coisas, enfim. Inclusive, fomento muito, se você tá ouvindo esse podcast ainda durante a COP, se quiser me mandar alguma mensagem, enfim, marcar algum encontro aqui, se a sua jornada, ela tem algo que você entenda que eu possa contribuir com você, vamos fazer isso juntos, vamos nos encontrar, vamos marcar reuniões, e eu tô super disponível pra isso. Obrigada, Lígia, mais uma vez. Eu vou aproveitar para dizer que vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram, @CompactoCI e no compactoci.com, e vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. E para os ouvintes novos ou os frequentes também, os nossos impactados, aproveita para seguir o Compacto Podcast no Spotify ou se inscreve no nosso canal no YouTube para receber notificação toda vez que sai um episódio novo, toda terça de manhã. Um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto, com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções.